escreveu sua epístola, sua carta, nós chamamos de epístolas gerais, né? Cartas gerais. No capítulo 1 e no versículo 13, a gente vai ler também o 14 e o versículo 15. Bem? Irmãos encontraram, né? Diz assim: quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Glória a Deus. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Verdade. Irmãos, glória a Deus. Verdade mesmo. Aqui a palavra fala sobre desejo. Quando alguém for tentado, não diga. E também fala de tentação, né? Tentação, desejo, que também é cobiça. Cobiça é o mesmo que desejo. Verdade. E também é o mesmo que concupiscência, né? Que vem do latim essa palavra. Agora, tentação e provação, elas são a mesma coisa, irmãos? Não. Não, né? Não. Qual a diferença de tentação para provação? Aqui Tiago está falando de tentação, né? Tiago fala de tentação. Então nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Ou seja, são nós mesmos que provocamos. E também a Bíblia fala que o diabo nos tenta, Todo dia. né? E toda hora. Tanto é que Jesus foi levado para onde? Para o deserto, para ser o quê? Tentado. Tentado pelo diabo. Mas o Tiago está dizendo aqui que nós somos tentados também pelos nossos próprios maus desejos, né? Então, tentação, ela pode vir de nós mesmos Verdade. ou do diabo. Verdade. Provação não. A provação, ela vem de Deus. É Deus que nos prova. Mas Deus nos prova para o nosso bem, para que nós possamos vencer, ter experiência, né, e sair mais forte, Aleluia. né, mais Glória a fortes. Deus. É para isso que serve a provação. Eita, meu Deus. Se não tivesse. Deus tentou ou provou Abraão? Ele provou. Ele provou. Pois Abraão Prova. a prova. E Abraão passou pela prova. Aleluia. Se tornou o pai da fé. Foi aprovado. Tanto é que Tiago, aqui no início do seu livro, ele diz assim: feliz é aquele que nas aflições ou nas provações continua fiel, porque depois de ser aprovado dessa aprovação, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Olha só, a aprovação, ela vai nos conceder a vida eterna, depois que nós sermos aprovados. Aleluia. Mas a tentação não. A tentação, ela vem mesmo para nos derrubar. Verdade. Tá? Ela vem para nos afligir, para nos deixar lá embaixo, para nos afastar de Deus, né? Então, tentação, será que esses dois termos, eles não são sinônimos? São sinônimos, irmão? Tentação e provação? Né? Não. Não. Será que provação e tentação são a mesma coisa? Não, já sabe que não, né? Deus nos prova É verdade. e o diabo nos Tenta. tenta. E nós mesmos
também nossos próprios maus desejos. Irmãos, muitos foi falado acerca do desejo, né? Então, o desejo, ele pode ser bom e pode ser ruim. Desejo é um sentimento. O desejo é um sentimento. E o desejo, ele é inerente à condição humana. Ou seja, ele faz parte da nossa existência. Mas o desejo, ele pode ser tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. A Bíblia fala que nós desejamos quem? Nós desejamos aquele que, fala de Jesus, que é o desejado de todas as nações da terra. Isso é um bom desejo, né? É um bom desejo. E o desejo é um sentimento, como já falei. O desejo pela vingança é ruim. Mas o desejo pelo episcopado, Paulo diz que é bom. Paulo diz que é bom. Então existe o bom desejo e o mau desejo. Através do desejo ruim, irmãos, já derrubou muita gente dos maus desejos, né? Verdade. Davi foi um, Sansão foi outro. Tem mais? Tem vários aí, né, que foram através dos maus desejos. Eles desejaram, citou Salomão, né? Então são vários. No nosso mundo atual, quem conheceu o pregador Jim Swaggart, um grande pregador dos anos 80, não? Levou muita gente para os estágios, muitas pessoas se converteram através das pregações dele, mas o Jim Swaggart se deixou levar pelos maus desejos. Verdade. Se deixou levar pelos maus desejos. A imoralidade privada, irmãos, ela traz consequências públicas graves. Veja bem, a imoralidade privada, né, lá nos bastidores, lá no subterrâneo, lá onde ninguém está vendo, a não ser Deus, ela traz consequências públicas graves. A gente sabe disso através da história, né? Aquele ator da Rede Globo, chamado José Maia, né? Foi um homem que fez sucesso aí desde os anos 70, 80. Ele se deixou levar pelos maus desejos, e isso arruinou a carreira dele. Acabou. Olha só, o que um mau desejo pode causar. Agora, recentemente, o jogador de futebol Daniel Alves também foi levado pelos maus desejos. Arruinou a vida dele. Né? O que Tiago diz aqui? Tiago diz aqui? Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Verdade. Deus não tenta ninguém. Verdade. Então, todo mau desejo vem de nós mesmos, ou do inimigo, de nossas almas. Então, são nós mesmos que provocamos. São nós mesmos que desejamos. Né? Uns têm um desejo, digamos assim, mas quando a gente fala em desejo, a gente observa mais a questão sexual, né? Parece que tem não somente isso. Não. Tem uns que têm um desejo de furtar, de pegar o que não é seu. Né? Tem outros que têm os desejos de quê? Quais são os outros desejos ruins? Além de roubar, além da questão sexual. Levar conversa, né? Mentir. Enganar. Tem gente que é viciada em mentiras. É um mau desejo. O dia que não mente, nesse dia está doente. Entra em colapso. Né? A inveja. Né? A inveja faz parte desse contexto, digamos assim, da cobiça, do desejo, da concupiscência. Né? A inveja. Tanto é que Caim matou Abel pela inveja. Né?
O que diz mais? Então Deus não tenta ninguém. É a nossa responsabilidade. A gente tem a mania de tirar a responsabilidade de nós mesmos. Ou foi Deus ou foi o diabo? Igual Adão fez, né? Se eu tropecei, foi o diabo. Se eu passei por cima, é Deus. Então a gente tem mania de espiritualizar tudo. Tem crente que tudo para ele é lado espiritual. Parece que a matéria não existe mais. Aí tira a responsabilidade dele. A responsabilidade dele escolher. A responsabilidade de fazer escolhas. Você pode ter boas escolhas. Você pode ter escolhas boas, escolhas ruins, escolhas boas, dependendo de você mesmo. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas, olha só, atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Ou cobiças. Desejo ou cobiça. Então esses desejos, ou essas cobiças, ou essas concupiscências, fazem com que o pecado nasça. Ou seja, dê a luz. Dê a luz. E o pecado, quando está maduro, ou consumado, consumado gera o quê? A morte. A morte. Ou produz a morte. É isso que Tiago quer dizer. Então, através dos nossos maus desejos, das nossas más escolhas, isso pode gerar a morte, pode ter consequência drástica. Não somente para a questão material, ou questões espiritual, mas questão financeira, e também leva à morte. Então, cobiça significa o quê? Desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Isso é desejo. Ou cobiça. Ânsia ou ambição de honras por riquezas. Também, ambição de honras por riquezas. Ambição de ganância, inveja. Leva outros ao pecado, leva outros pecados como roubo, adultério, todo tipo de ação maldosa contra o seu próximo. Isso também parte do mau desejo. Na primeira carta de João, lá no capítulo 1, no versículo 15, 16 e 17, o que é que diz? Primeiro João, capítulo 1, versículo 15, 16 e 17. A gente vai ler isso aí para a gente poder ter uma ideia. Na linguagem de hoje, está falando aí de desejo, na Bíblia, na linguagem de hoje. Mas em outras traduções aparece a palavra o que é concupiscência. Ou 1 João 1, 15, 16 e 17. João 2, Desculpa. É João 2, vê, Paulo, quem contou? Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Cobiça, A tradução é cobiça. Paixões, concupiscências, A palavra concupiscência, irmão, etimologicamente significa o quê? Vem do latim, que significa o que tem um forte desejo. Que tem um forte desejo. O desejo pode ser bom ou pode ser ruim. Em Gênesis 3:6 diz o seguinte: que a mulher viu que a árvore era boa e bonita, que suas frutas eram agradáveis para comer. Então, ela estava sendo tentada pelo seu próprio desejo, mas o diabo também, ali foi os dois, tanto Satanás quanto o próprio desejo dela. Em Gálatas 5,17 a Bíblia afirma, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para não façais o que porventura seja do vosso querer. Então existe uma briga também entre a carne e o espírito, entre o bom desejo e entre o mau desejo.
epístola, irmão, que a gente acabou de ler, a Epístola Universal de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, 14 e 15, ela é uma das chamadas epístolas gerais, ou universais. Aleluia. Né? Ela é geral ou universais. O seu nome vem do próprio autor, Tiago. Existem quantos Tiagos na Bíblia? No Novo Testamento? O Paulo está dizendo que conhece pelo menos 3, né? Para onde foi que Tiago escreveu esta carta? Qual foi a finalidade? Foi para onde? Não? É uma carta universal, né? É uma carta universal, mas foi os destinatários das 12 tribos da dispersão, né? Então foi para essas pessoas aí, para essas 12 tribos da dispersão, os que identificam como judeus cristãos. Olha, mais uma informação de Pablo, né? Oi? Pastor Pablo. Olha, pelo fato do nome Tiago ser muito comum no Novo Testamento, com cerca de 40 referências, existem muitas controvérsias sobre o autor. Na verdade, Tiago é uma variação de Jacó. Os 3 possíveis autores seriam Tiago, irmão de João, Tiago de Alfeu, que provavelmente era primo de Jesus, e Tiago, irmão do próprio Jesus. Nós sabemos que escreveu esta carta foi Tiago, irmão de Jesus. Tiago, apesar de acompanhar Jesus em toda a sua trajetória, desde a infância, ele só foi crer de fato em Jesus muito mais tarde. Esse Tiago é irmão de Jesus. Viu? Só creu depois da ressurreição. Verdade. Como o primeiro foi decapitado por Herodes, só nos restam os 2, né? Sendo que a maioria dos estudiosos apontam para Tiago, filho de Maria e José, irmão de Jesus. Então foi ele que escreveu esta carta. Aleluia. O irmão do próprio Jesus. Filho de Maria e José. Né? Então é importante salientar, irmãos, que esta carta apresenta um ambiente mais judaico do que cristão. Né? Porque a carta de Tiago, ela foi escrita mais ou menos no ano 48 depois de Cristo. Talvez ela foi uma das primeiras cartas a ser escrita no Novo Testamento. Verdade. Tá? Tanto é que o ambiente ainda era mais judaico do que cristão. O cristianismo, ele nasceu ali no judaísmo. Então eles foram desligando gradativamente. Né? Então foi no ano mais ou menos 48 depois de Cristo. Então, se o contexto é uma coleção de sermões ou seja, é mais uma coleção de sermões do que de fato uma epístola. Né? A gente vai falar disso, a gente for entrar na carta de Tiago, a gente vai falar muito aqui, a gente vai passar para mensagem. Né? Para mensagem. Então vamos falar aqui da questão do desejo. Né? Voltar aqui ao desejo. Então parece que em todas as culturas do mundo, tanto filósofos, cientistas, políticos, cristãos e não cristãos, parece que eles chegaram à mesma conclusão de que o desejo faz parte da natureza humana. Quem é que não tem desejo aqui? Tem alguém que não tem desejo? Meu Deus do céu. Glutonaria também é um mau desejo. Gente. A gula. Glutonaria é um mau desejo. Né? Então o desejo é isto. Né? Faz parte do homem. Nasceu com o homem. Ai, meu Deus do céu. Essa não era para agora. Intelecto, que é a racionalidade, né? O desejo. Né? O que é o desejo? Desejo é uma vontade, né? Não. É uma escolha também. Vontade. O que faz o homem se movimentar? Eu acho que é o desejo. Por que faz o homem sair da inércia? Né?
O desejo. Seja de o homem pré-histórico ia fazer a caça dele, era através do desejo de caçar. Desde os tempos mais remotos. Porque sabia que ali ia ter o alimento Ia possível. ter o alimento. Né? Então era um bom desejo de ir à caça. É desejo de comer, né? É por isso que a Gilmari... Né? Pois é. Então, queridos, olhando assim de forma mais antropológica, olhando para dentro do homem, né? O homem, como ser humano, ele tem várias características naturais que podemos observar como ele se movimenta. E por que ele se movimenta? Em função de que ele se movimenta? O que faz um homem sair da inércia, como eu perguntei? É o desejo, né? Sem sombra de dúvidas. Seria a necessidade. Um desejo por alguma coisa. Né? A gente precisa se movimentar por alguma coisa. Né? Então o desejo é um tipo de sentimento. Isso significa que ele faz parte do sujeito. Ele faz parte do sujeito. Ele faz parte do homem. Tradicionalmente, desejo pressupõe a carência, a indigência. Um ser que não carece de nada, não desejaria nada. Seria um ser perfeito, um Deus. Por isso, tanto Platão quanto os filósofos cristãos tomam o desejo como uma característica de seres finitos e imperfeitos. Viu? Imperfeitos. Nós somos imperfeitos. Por isso que desejamos. Um Deus não precisa disso. Ele não tem Precisa necessidade. desejar. Se nós não tivéssemos desejos, nós seríamos Deus. Deus. É isso que tanto Platão quanto os filósofos cristãos, como Santo Agostinho, enfim. Segundo o dicionário, desejo significa o quê? Vontade de ter, obter, querer, vontade de possuir, cobiça, apetite. Tudo aí servir o desejo. É um monte de adjetivo, né? Um monte de adjetivo. Desejo é necessidade, movimento, que nos transporta na direção de uma realidade que representamos como uma fonte possível de satisfação. Isso é desejo. Satisfazer a alma. Né? Ele é mais do que uma necessidade, irmão, um desejo. Pode ser uma aspiração. É uma aspiração. Etimologicamente, a sua significação vem do latim, da palavra desiderare, que significa aspirar alguma coisa ou desejar. Desejar. Quantos aqui desejam alguma coisa? Desejam Jesus. Aleluia. Nós desejamos que bem, né? Glória a Desejamos que Deus, bem. aleluia. Existem os maus desejos, mas nós desejamos sempre coisas boas. Verdade. Deus nos dá essa possibilidade. Amém. Nós desejamos Ele, a volta de Jesus. Né? Na doutrina budista, os budistas, para eles é mal, né? Na doutrina budista, o desejo é entendido como a busca pela satisfação individual e é considerada a causa do sofrimento humano, para o budista. Né? Toda a questão do mau desejo, estão olhando o mau desejo. Então o desejo é uma tensão em direção de um fim. Aqui eu coloquei alguns autores que eles dão mais ou menos uma definição para a gente decorrer aqui na mensagem, só para a gente ter uma avaliação do que pode ser desejo. Né? Um dos filósofos clássicos ali na Grécia Antiga, Sócrates, ele dizia que só podemos desejar aquilo que não temos. É verdade? Você só pode desejar aquilo que você não tem. Como é que você vai desejar aquilo que você tem? Você deseja aquilo que você tem, sempre está em busca daquilo que você não tem, né? Você quer possuir. Né? Já para Aristóteles, desejo é uma atitude,
Desejo é o apetite do agradável. Ó. O que a Eva viu? Que a fruta era agradável aos seus olhos. Né? Então, desejo é o apetite do agradável. Já um outro camarada diz aqui que a paixão do desejo é uma agitação da alma. O homem fica inquieto, ele precisa se apoiar em alguma coisa. Agora, desejar sem medida, segundo o escritor Demócrito, ele diz que desejar sem medida não é coisa de um homem, é coisa de criança. É você desejar além da conta, ser uma pessoa muito desejoso. Você tem que ter um equilíbrio. Né? Então é por isso que nós devemos buscar o quê? Uma coisa que eu sempre digo para a igreja: a melhor coisa, melhor do que os dons, é o fruto. É o fruto do Espírito. Ou do domínio próprio é o fruto. Né? Então, a partir do momento que nós buscamos o domínio próprio, que é o fruto do Espírito, ou buscamos de fato o fruto do Espírito, aí sim, nós seremos cristãos vencedores. Aleluia! Aleluia! É pelo fruto Que se conhece a árvore. que conhece a árvore. Então, muitas das vezes, nós temos dons, esquecemos do fruto. Dons é bom, né? Mas melhor é o fruto do Espírito. Melhor é o fruto do Espírito. A questão, irmão, que eu quero mostrar para vocês aqui, o desejo é um desejo, nós desejamos um desejo bom ou um desejo ruim, como eu já citei. Mas o desejo ruim, como diz Tiago, o pecado nasce. E uma vez que o pecado nasce, ele gera a morte. O que é o pecado? A gente não sabe definir o que é pecado. Pecado é iniquidade. O que nós fazemos na hora da transgressão da lei. Muito bem. O que mais define o que é pecado? Desobediência. Desobediência, transgressão da lei. Né? Então, a meu ver, eu coloquei aqui, pecado é um ato de livre escolha que traz várias consequências para nós. Sendo a maior delas a ruptura da relação com Deus. Então, quando a gente tem um desligamento, a ruptura com Deus, aí é trágico. Eu coloquei mais: o pecado é um ato, pois cada um é tentado quando é atraído ou enganado pelo seu próprio mau desejo, como a gente já leu em Tiago 1. O pecado é um ato de egoísmo exagerado. É preferir a si mesmo e antepor-se a Deus e aos outros, cedendo às paixões desordenadas, negando a nossa natureza, que só se completa quando se abre ao próximo, a Deus. Então, às vezes, nós preferimos nós mesmos, os nossos maus desejos. Para Jesus, pecado é uma escravidão. O homem é escravo do pecado. Então, Jesus disse que aquele que comete pecado é o quê? Aquele que comete pecado é o quê que Jesus disse? Escravo do pecado. Em 1 João 3,4, Pablo falou sobre isso. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Aleluia. Transgressão da lei. Mais uma: o pecado é um fruto de uma escolha livre do próprio homem. Não, Deus nos fez livre. Deus nos criou com liberdade para fazer escolhas. E muitas das vezes nós queremos só pecar, só o outro lado. Né? Então, o pecado é um fruto de uma escolha livre do próprio homem. É ele que escolhe. E muitas das vezes, Tiago diz que nós queremos culpar quem? Deus. Né? Deus. Tem uns que culpam o diabo ainda.
consequência do próprio homem. O próprio Adão, ele ficou a Deus, né? Porque quando diz a mulher que tu me arrumasse, ele não assumiu o pecado dele. Ele colocou para Eva. Exatamente. Então um acabou culpando o outro. Foi quem? A mulher que tu me arrumasse. Culpou Adão e a mulher Não foi a serpente. culpou a serpente. Né? A serpente tinha para quem culpar. E ninguém não assumiu o seu erro. E ninguém não assume o erro. Nós temos essa mania de não assumir o nosso próprio erro. Verdade. Né? A gente precisa culpar o outro. Né? A gente precisa culpar as pessoas, culpar o próprio Deus. O pecado mortal e grave é o pecado que envolve plena consciência e pleno consentimento. Sim. O pecado faz parte da natureza humana. Então, o pecado mortal e grave é o pecado que envolve plena consciência e pleno consentimento. Você tem consciência daquilo que você está fazendo. Né? É por isso que a nossa igreja não batizamos criança. Porque a criança não tem consciência do pecado. Né? Mas o homem tem. Então, a partir do momento que você é batizado, você sabe o que você quer. Né? Você sabe o que você quer na vida. Paulo disse que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Cristo Jesus, nosso Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Então, para finalizar aqui, pecado é uma relação que destruímos com o nosso próximo, com nós mesmos e com Deus. Pecado é um câncer, né? Mata o homem. É por isso que Tiago está dizendo aqui que uma vez que o pecado nasce, produz o quê? A morte. Quantas pessoas já morreram por causa do mau desejo? Por causa do pecado? Quantas pessoas? Quantas pessoas não tiveram consequência disso? De conduta moral, né? Muitas pessoas. Eu acho que eu já falei esse caso aqui, logo que eu cheguei aqui, eu tinha um amigo lá em São Luís, que eu cuidava do meu carro na oficina com ele. E esse colega nosso era dirigente de congregação. E toda vez que eu tinha um problema, eu ia lá. E um certo dia eu cheguei pela manhã, umas 10 horas da manhã, com o carro, a oficina estava fechada. Fechada, 10 horas da manhã. Aconteceu alguma coisa em plena segunda ou terça, quarta-feira, pleno dia de semana. E eu fui pelo lado e perguntei na casa, por que está fechado? O que aconteceu? Aí eles me disseram assim, não, o dono daí, da oficina, faleceu. Eu falei, faleceu? Semana passada eu trouxe meu carro aqui. Aí ele disse, mas a esposa dele está. Você bate aí, você pode falar com a esposa dele. Cheguei, bati, fui falar com a esposa dele. Cheguei lá. Falei, o que aconteceu? Semana passada eu falei com ele. Aí ela, sente aí, vamos conversar. Estava assim, meio tensa. Aí ela me disse que ele tinha um relacionamento com uma moça. Meu Deus. Ele tinha 40 para 50 anos. E tinha um relacionamento com uma pessoa bem mais nova. E isso já vinha se alastrando há algum tempo. E na noite passada, ele estava num certo hotel, e tomou aquele remédio, né, para vigorar o homem. E ele teve um infarto e morreu. Meu Deus, Jesus, misericórdia. O pecado, uma vez consumado, gera o termo A morte. Né? A gente faz a primeira vez, faz a segunda vez, tá tranquilo. Né? É tipo um assaltante de banco. Deu certo, vou assaltar de novo. Deu certo, eu vou de novo. Na terceira, quarta vez, quando ele não é morto, ele é preso. Então a consequência ela é grave. É isso que o Tiago quer dizer. Gera morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna. Oi? A consciência está. É por isso que eu digo assim, o inferno, o pior momento ali é nossa consciência.
Os irmãos lembram da ilustração do rico Lázaro? Né? O que Jesus disse? Que Lázaro e o rico morreram, ambos foram, um foi para o céu, O outro foi pro inferno. mas o rico lá no inferno, ele dizia o quê? Deixa eu olhar bem nessa curtida do meu dedo. Isso, né? E para pregar o evangelho para os parentes. A consciência ali estava viva. Tinha consciência porque ele estava ali. Tinha consciência de que alguém pregasse para alguém da família dele poderia ser salvo. Então o maior tormento é a nossa própria consciência. É verdade. É por isso que o escritor hebreu diz assim, irmão, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Nós não vamos escapar, não. Nós temos consciência disso tudo. Sabemos que Jesus veio, que morreu, que ressuscitou, que nos transformou, que nos regenerou, que nós estamos aqui porque Ele nos comprou com seu sangue. Nós éramos pecadores e Ele nos trouxe para cá. Aleluia. Então, quem era viciado deixou de ser viciado, quem mentia deixou de mentir, quem roubava deixou de roubar, quem adulterava deixou de adulterar. E nós estamos aqui regenerados e depois vamos voltar de novo, irmão. É verdade. Como escaparemos nós disso? Como o cão que volta ao seu vômito. Você se tornou uma apostata. Aquele que apostou toda a fé. E assim você volta atrás. E você tem consciência de tudo que Jesus fez na tua vida. Viu? O pastor Paulo Júnior, para finalizar, é um pastor presbiteriano. Ele diz uma coisa interessante sobre o pecado. Vou escrever aqui. Ele diz assim: se você não encontrar o seu pecado para se arrepender dele, ele te encontrará para te matar. Viu? É duro, mas é verdade. É duro, preste atenção, irmão. Olha o que Paulo Júnior diz: se você não encontrar o seu pecado para se arrepender dele, ele te encontrará para te matar. Antes que o seu pecado te encontre e te mate, encontre ele primeiro e o mate. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Aí ele pergunta: como eu posso matar o meu pecado? Ele responde: encontre ele, se arrepende, confesse, abandone e o mate. Aleluia! É verdade. Verdade. Dessa forma aqui. Verdade. Entendeu? Abandone. Tem que Deixa. reconhecer, né? Reconhecer que errou, né? Aí continua, se não reconhecer, aí fica que nem um mudando, pecando direto aí, né? Devora. Ele devora. Mas tem um. Então ele devora o homem. O pecado consome, Uma destrói. cigarro, Viu, queridos? não? Então que os nossos desejos sejam desejos bons, Aleluia. sejam desejos agradáveis, né? Aquilo que a gente deseja hoje para o irmão Agenor. Parabéns para você, irmão Agenor. Aleluia. Você está fazendo mais um ano de vida, né? Isso são desejos bons. Ei,